Dominação e agradecendo para vocês mais um vídeo de Honkai Impact Third. E hoje nós estamos com um vídeo tutorial da nova Stellar Key da Fuka, Fenkong of Vicissitude, aqui da beta chinesa da 9.0, então coisas podem vir a mudar para com a versão final. Compartilhem um vídeo, mandem pistas para o Cthulhu brasileiro e vamos para o tutorial da Fuka com a sua Stellar Key. Antes de mais nada, pequeno disclaimer, os nomes e efeitos foram traduzidos pelo tradutor do Google e eu estou fazendo este vídeo em cima dessas traduções, que podem não ser tão precisas, e assim afetando a explicação dos mesmos. Agradeço a compreensão. Primeiramente, mostrei para vocês as mudanças do moveset em campo, junto dos efeitos novos da Stellar Key, a Glazed Jusui e sua forma Pri, a Glazed Jusui Open. Começando fora do uso de Astral Ring / Stellar Outburst, ela inicialmente não aparenta ter mudanças na gameplay, mas isso muda ao atingir energia de Astral Ring Intensity, o suficiente para usar seu surplus. As outras personagens viram fantasmas / sombras e com isso ela consegue engatar um ataque com QT do ataque básico. Esse ataque de surplus muda a barra da vida da FOV, transformando numa barra vermelha e a consumindo a cada golpe básico. Tenham em mente este golpe, pois ele é o começo da rotação da Fuka ao usar o Astral Ring. Como este é um ataque de surplus, só pode ser usado uma única vez por ciclo de uso de Astral Ring. Agora sim, efeitos ativos da Stellar Key. Devido à alta velocidade da Fuka, a ativa da arma passa quase que despercebida. Ela causa um dano de fogo na mudança de distância de combate da Fuka. Visto que estamos usando a FOV, esse dano extra também acontece ao usar a QTE e as sombras delas, o que é o Shadow Star Attack dela. Vamos agora falar do Astral Ring. É pelo efeito ativo da arma que ela obtém Astral Ring do tipo Wheel of Destiny. Tem um reset de tempo de reentrada através de Weapon Skills e Ultimates de aliados, mais a mudança da sua Ultimate, que, por padrão, não consumiria SP, mas acaba consumindo até 100 de SP, aumentando o dano para cada SP consumido e forçando o término do Astral Ring. Passivamente, temos aumento de dano de fogo e, quando equipada pela FOV, ela ganha recuperação de SP adicional e aumenta dano de fogo e de gelo. De efeito Pri, inimigos levam mais dano de fogo dos ataques básicos da usuária e, caso a mesma seja a Fuka FOV, aumenta ainda mais o dano de fogo que os inimigos levam dos ataques básicos dela e aumenta o dano total do time. Não se esqueça que são apenas os ataques normais. Combat Attacks e Charge Attacks estão exclusos do alcance deste efeito. Finalmente, de sinergia, faz inimigos levarem mais dano total de personagens em campo e, quando equipada na Fuka FOV, inimigos levam mais dano a curta distância dela se tiver uma personagem de gelo na equipe, e faz inimigos levarem mais dano de gelo à distância. Isso mostra a dependência da Fuka em ter uma personagem de gelo na equipe, o que falaremos mais pra frente. Ainda no campo, vamos falar rapidamente das skills de Astral Ring, que são TCCs gigantescos falando das mudanças que acabei de mostrar, mais a capacidade de juntar inimigos, gerar escudo ao consumir HP nos ataques, recuperação de HP após consumir toda a barra de HP pós uso de fantasma, danos extras aos ataques básicos, regeneração melhorada de Ki, que são as barras da passiva da Fuka, e que usar o Astral Ring também conta como mudança de instância. Além disso, para Wheel of Destiny como AR ativo, temos skills passivas de aumento de dano total, elemental e físico, mais skills aumentando o dano de fogo caso haja uma personagem de gelo na equipe, enquanto há aumento de SP máximo e efeitos de regeneração de SP para AR do tipo Grail of Infinitude ativo. Eu sei que foi muita informação, mas não se preocupem, a Fuka com a Stellar Key é mais fácil de se jogar do que se imagina. De Stigmata temos o novo set Heraclitus, que pode ser forjado pelo Foundry e ou pego no Supply. Começando pelo combo de 3 peças, temos o efeito passivo, que aumenta o dano total de ataques normais e, quando equipado pela FOV, fornece o efeito Purification, ao atingir inimigos com qualquer ataque carregado, Combat Attack ou Charge Attack.
e ou QTE, e ou ao entrar no estado de surplus, e ou ao usar Asur Ring. Lembrando que esse efeito Purification também ativa os efeitos avançados das peças individuais e fornece efeitos diferentes de acordo com o tipo de Asur Ring ativo e elemento da líder da equipe, além de fazer inimigos levarem mais dano de fogo caso haja uma personagem de gelo na equipe. 1. Wheel of Destiny com Fuca de líder, aumenta dano de fogo causado por Combatex. 2. Wheel of Destiny sem a Fuca de líder, aumenta dano total, físico e elemental de personagens da equipe que estejam com buff Purification, com a líder causando mais dano de gelo. Há também aumento de dano total, físico e elemental e mais dano de gelo da líder da equipe dentro e fora do período de uso do Asur Ring. A diferença é que há mais percentuais durante o período de uso do Asur Ring. 3. Grail of Infinitude, similar ao buff de Wheel of Destiny sem a Fuca de líder, aumento de dano total, físico e elemental de personagens da equipe que estejam com buff Purification, com a líder causando mais dano de gelo e faz inimigos levarem mais dano total, físico e elemental, lembrando que é diferente de aumento de dano de personagem, mais dano de gelo da líder da equipe dentro e fora do período de uso do Asur Ring. Também com a diferença de que há mais percentuais durante o período de uso do Asur Ring. Combo de duas peças faz inimigos levarem mais dano e, quando equipada pela Fuca FOV, aumenta o HP máximo dela e, para cada 200 pontos de HP máximo dela, aumenta o dano de fogo da mesma, além de fazer inimigos levarem mais dano de personagens com buff Purification durante o período de uso do Asur Ring, que claramente estarão com buff ativo, visto que o buff é dado ao usar o Asur Ring. Das peças individuais, há um efeito base / passivo e um efeito adicional que é dado para os personagens que estejam com buff de 3 peças ativo, o efeito Purification, e com a peça equipada na Fuca FOV. A peça T aumenta o dano de fogo da usuária e, de efeito adicional, aumenta dano físico e elemental das personagens com buff de 3 peças. A peça M aumenta o dano total da usuária e, de efeito adicional, aumenta o dano total das personagens com buff de 3 peças. A peça B faz inimigos levarem mais dano de fogo e, de efeito adicional, faz inimigos levarem mais dano físico e elemental das personagens com buff de 3 peças. Com tudo isso em mente, vamos para a composição de times. 1. Com ela de DPS, ela estará praticamente sempre acompanhada da Elysia High Love Elf devido à dependência de personagem de gelo. A terceira integrante tem de ser uma personagem que proporciona Breach para Wheel of Destiny. No caso, temos só 3 opções. Zele Wings of Panacea como melhor opção, Coralie BFDD como segunda opção porque ela é uma suporte rápida e Vita como terceira opção, visto que ela demora um pouco mais que a Coralie, lembrando que ambas são Rite of Oblivion. Neste vídeo, iremos com ele, HLE e Doutora Zele como suportes. 2. Com ela de suporte, podemos fazer times de Wheel of Destiny e Grey of Infinitude, o que nos permite usar com ele, High-Love Elf, Mei Sentinel, Helia Pauster, Isa Lunar Vol, Telema, Shojaku, Lantern e ele H2O com sua Stellar Key. Acaba dependendo muito de quem vai ser a DPS. Neste vídeo, iremos usar HLE como DPS com suporte da Coralie BFDD e da Fuca Fengong of Vicissitude. E visto que estamos falando de personagens, falamos de times, assim Skill de líder, que se baseia em quantas personagens com a categoria Harmonized Shadowstar estão na equipe. Uma personagem aumenta dano total de todos os personagens da equipe com a categoria Harmonized Shadowstar. 2 personagens aumenta dano de fogo durante o período de carga do Asur Ring. 3 personagens fazem inimigos levarem mais dano de fogo de personagens no campo. Hora das rotações. Time 1, Fuca FOV, Elysia High Love Elf e Zele Wings of Panacea. Começaremos usando o Weapon Skill e a Ultimate da HLE. Indo para Zele e dando o carregado dela. Ultimate. E 3 Weapon Skills para carregar o AR. Entre com a Fuca e use uma Ultimate. Agora use um ataque carregado e uma Weapon Skill para mudar distância. Use ataque carregado novamente, mas desta vez use QT do ataque básico. Agora use uma fantasma do surplus e fique usando ataque básico até seu HP acabar. Então, entre no Asur Ring. Agora é fácil, use uma fantasma e fique usando ataques básicos até carregar a barra da passiva atual dela. Então use um ataque carregado e repita o processo. Use outra fantasma e fique usando ataques básicos.
Mas o ataque carregado, quando carregar a passiva, então é só finalizar com a ultimate. Time 2, Elysia Hilo, VF Coralie BFDD e Fuka Fenggang of Vicissitude. Começaremos de novo com a HLE justamente para engatar a BFDD com o QT da Weapon Skill e a sua Ultimate. Para então entrar com a Fuka, que dará uma Ultimate. Carregado, QT da Weapon Skill para mudar distância. Carregado e QT do ataque básico, para então voltar para HLE e usar o Acer Ring. Entre com o Weapon Skill e Ultimate. Então mude para Fuka, que só dará uma Ultimate. Então entre com a Coralie BFDD, dando Weapon Skill e Ultimate. Lembre-se de segurar o botão da Ultimate. Finalmente, entre com a HLE, use o Weapon Skill, Ultimate carregado e mais uma Ultimate para encerrar a rotação. E é isso pelo vídeo da Stellar Arcade da Fuka Fenggang of Vicissitude. Muito obrigado a todos que assistiram, compartilhem o vídeo, sigam o Tio na Royal Lab, deixem o piches caso gostem do meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Hai, arigatou gozaimashita. Yoru deshita.